clima chuvoso do Rio de Janeiro merecia um vídeo sobre o amor. A primeira coisa que eu tenho pra falar com vocês sobre o amor é que eu queria entender por que quando a gente pensa em chuva, em clima chuvoso, num clima friozinho, a gente também pensa em amor. A gente pensa em amar, a gente pensa em ser amado, a gente pensa em ver um filme com a pessoa que a gente gosta. A gente tá sempre pensando em alguém. Clima chuvoso, fica abraçadinho, juntinho, vendo um filme. Por quê? Qual é a base disso? Tipo, de onde que tiraram que o clima chuvoso você precisa ter alguém? Você precisa estar envolvido no amor, senão você fica só. Será que a gente não associa o amor à chuva? Porque o amor também carrega um certo silêncio, um espaço entre uma coisa e outra que a gente não sabe explicar. Tudo bem, a chuva, a tempestade, tem barulho, tem trovão, tem raio, blá blá blá. Mas tem um silêncio, tem uma calmaria que a gente não sabe explicar no meio do turbilhão que é a tempestade. Será que não é isso que linka a tempestade ao amor? Essa calma, esse silêncio entre uma coisa e outra? É como se o amor ele não fosse o que acontece, mas fosse o que fica ecoando depois. Será que o amor não é isso? Será que o amor não é o eco? E aí eu fico pensando assim, será que eu sei amar? Será que você sabe amar? Será que a gente sabe amar? Ou será que a gente só sente demais? A gente sente coisas muito intensas e chamamos isso de amor. Será que a gente sabe então amar? Ou será que a gente sente demais? Porque sentir, pelo menos claro, eu sinto muito. E às vezes até demais. Às vezes eu tô sentindo além do que eu deveria sentir. Porque sentir não é difícil. Difícil é sustentar o que se sente quando deixa de ser bonito. Isso é difícil. Eu não sei exatamente quando começa o amor, sabe? Se é num detalhezinho pequenininho que a gente começa a reparar depois de um tempo, ou se é quando já tomou proporções que a gente nem imaginava, proporções assim, gigantescas. Eu não sei quando que ele comece e talvez o amor nem comece. Talvez o amor ele só aconteça em silêncio e ele vai acontecendo, vai chegando, vai tomando forma e você vai se dando conta que ele tá ali. Isso me assusta um pouco, porque quando eu gosto de alguém, eu não gosto pouco, vai. Eu atravesso, eu me envolvo de um jeito que depois fica difícil voltar pra realidade. É como se eu falasse assim, Clara, espera um pouquinho aí, que eu tô indo amar. Que eu tô indo ser além de mim, que eu tô indo me entregar além do que eu poderia, que eu tô indo atravessar o meu próprio eu. E aí eu fico me perguntando se isso é o amor. Será que se atravessar, deixar com que o amor nos atravesse, isso é amor mesmo? Sabe, se envolver-se tanto significa que você ama? E quando a gente sabe que começa a amar? Será que isso, essa forma com que a gente ama, é realmente amor? Ou só uma forma bonita da gente se perder? Às vezes eu acho que a gente se apega à ideia de amar por conta dessa romantização que tem. Então são vídeos que a gente vê, filmes que a gente assiste e a gente vai se apegando à ideia de que o amor nada mais é do que uma eterna cumplicidade em que o cara abre a porta pra você e você chama isso de amor. Você chama palavras de amor, sendo que isso pode ser só grito vazio. Aí fica assim, cara, a gente se apegou a uma ideia muito romântica do que é o amor, né? A gente se apegou a uma ideia romantizada do que a gente faz por amor, do que é amar. A ideia de ter alguém, de ser escolhido, de não estar sozinho, é muito boa e cai bem pra gente, pro nosso ego, pro nosso ser. A ideia de não estar sozinho, de compartilhar algo com alguém, é muito mais legal, na minha visão, do que fazer as coisas sozinho. E é isso que a gente chama de amor? Compartilhar algo porque a gente se sente sozinho? Isso não seria mais um egoísmo, um ego? Uma forma meio egoísta de se viver? Você precisa de alguém do seu lado porque você não consegue se sentir sozinho? Ou seja, a função da outra pessoa é só te fazer companhia, é isso? É isso que você chama de amor, é isso. Vamos começar a refletir, né, um pouquinho.
será que qualquer calor no peito já parece suficiente pra gente chamar de amor? Se um cara vira assim pra nós garotas e fala assim, não, você é linda, você é maravilhosa. Tu cai nesse papo assim? Fácil. Aí o cara vem e te traz uma flor. Uma flor. Você namora com um cara faz 8 meses. Ele te deu uma flor quando ele te pediu em namoro. E tu chama isso de amor? Tipo assim, o cara não te surpreende, o cara não faz nada e tu tá chamando isso de amor. Será que um eu te amo te enche o peito e você chama isso de amor? Porque eu te amo são palavras, e palavras a gente pode falar a qualquer momento. Palavras, elas podem ser mentira, também podem ser verdade. Mas como que a gente avalia mesmo se a pessoa realmente está amando a gente, se a gente realmente está amando a pessoa? Que a gente se engana também em achar que só o outro finge amar, ou que só o outro acha que ama, mas a gente também, tá? A gente também passa por essas confusões, por essas situações de será que eu tô amando? Será que eu não tô amando? E é egoísmo dizer que a gente não passa por isso. A gente, antes de ter certeza que ama alguém, a gente passa pela dúvida. A gente fala, putz, será que eu tô gostando dessa pessoa? Será que eu tô amando? Será que eu tô apaixonada? O que tá acontecendo comigo? O que tá mudando? Mas como é que a gente chega na conclusão de que a gente tá amando? Qual é a virada de chave que faz falar, não tô gostando, eu tô amando essa pessoa? Onde que mudou essa ideia? O amor, ele não vai te pedir pressa, ele não vai ter que ser mega acelerado. O amor não envolve ansiedade, essa pressa toda. O amor não tem isso, o amor não tem pressa, tá? O amor, inclusive, ele não vai pedir urgência. O amor, ele vai querer viver cada tantinho. Então não tem por que ter pressa, porque o amor sabe que ele vai continuar lá. Talvez o amor, ele seja mais baixo, mas ele seja mais calmo, mais tranquilo, sabe? Mais constante, mais firme do que intenso. Então, por que o que é calmo, às vezes parece tão pouco? Às vezes a gente acha, eu já ouvi muito isso, inclusive eu também já achei isso. Eu já achei que o amor fosse um estrondo, sabe? Tipo, o amor fala assim, caramba, tô amando, que isso, não sei o quê. Mas ninguém falou pra você que o amor tem que gritar, que o amor tem que fazer barulho. O amor, na verdade, ele é uma parada calma, cara. O amor, ele te dá certeza, te dá segurança, te dá constância, confiança, fidelidade, blá, blá, blá. O amor, ele não vai gritar, ele vai falar baixo, vai falar mansinho, vai te respeitar o teu tempo, o tempo da pessoa. Porque a gente aprende a desconfiar do que não dói. Na verdade, a gente não desconfia. Quando o amor, ele tá apressado, ansioso, a gente não desconfia. A gente fala, não, isso é amor. Eu querer ver essa pessoa toda hora, nossa, isso é amor. Significa que eu não consigo viver sem essa pessoa. E essa coração, assim, isso é amor que você tá falando? Eu acho que, assim, a gente é muito desconfiado com aquilo que dá segurança, sabe? Com aquilo que é calminho. A gente fica tipo, o quê? Isso acontece comigo? Acho que tá errado, hein? Eu, claro, fui ensinada conforme a vida que eu precisava reconhecer o amor pelo excesso. Então o amor pra mim era falta de ar, era ansiedade, é medo de perder a pessoa. Mas e se isso aí nunca foi amor? E se a ansiedade, essa falta de ar, essa meu Deus, não tiver nada a ver com amor? E se o amor for justamente o contrário disso tudo? E se amar for respirar tranquilo perto de alguém? E não perceber o tempo passando? E mesmo assim, mesmo pensando nisso tudo, eu não sei dizer se eu já amei. Isso é estranho, ok. Porque é inevitável e seria desonesto dizer que eu nunca disse eu te amo. Mas será que se eu te amo era real? O que a gente tem caracterizado como amor pra gente dizer que tem amado? Porque tem uma coisa que mesmo sem saber, eu acabo sentindo falta. E não é de alguém em específico, mas da sensação de encaixe. Eu sinto falta de não precisar ser menos pra caber em algum lugar. E talvez seja exatamente isso que mais dói admitir. Que eu quero amar sem entender como. Isso é esquisito. Eu quero sentir que algo seja verdade
meio sem saber reconhecer quando que chega. É o que eu falei, o amor ele não vai ficar te avisando, olha, cheguei, tô aqui. Mas a gente que é apressado e ansioso, a gente quer tudo uma resposta, a gente quer uma explicação pra tudo, passo a passo a gente tá querendo saber. E se o amor não der passo a passo, não falar que tá chegando, deixa de ser amor? Não. Talvez amar seja exatamente isso. Não ter todas as respostas, não saber nomear exatamente tudo o que você sente, mas ainda assim não desistir de sentir. Continuar, mesmo no escuro, mesmo no frio, mesmo sem garantia, porque no fundo, eu acho que amar é meio que isso mesmo, sabe? Meio que um risco silencioso que a gente decide correr, mesmo sem saber se vai dar alguma coisa. E a gente se posicionar de uma forma que a gente sabe do risco, a gente sabe o que envolve amar alguém, o que envolve estar envolvido com alguém, e mesmo assim falar, não, eu faço isso. Então fica aí minha pergunta, será que você já amou? Será que você sabe o que é o amor? Não sei. É isso. Beijão, gente. Tchau.